Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A antífona de entrada da missa de hoje diz que o Senhor virá com poder e majestade e iluminará os olhos dos seus fiéis. Jesus iluminará os olhos dos fiéis porque ele é a plenitude da revelação. Como dirá o Evangelho, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Neste sentido, diz o Papa Bento XVI, Jesus não nos diz algo de Deus, não fala simplesmente do Pai, mas é a revelação de Deus, porque é Deus e assim revela-nos o rosto de Deus. Dentro de poucos dias vamos comemorar o nascimento de Jesus. Que hoje seja um dia para agradecer a vinda de Jesus à Terra, agradecer que tenha nos revelado verdades tão importantes para nós, como o próprio mistério da Santíssima Trindade. Na semana passada falamos sobre a virtude anexa à caridade de saber ceder. Hoje vamos falar um pouquinho mais dela, pois é uma virtude muito importante para ser vivida no dia a dia. É importante agora refletir um pouco melhor sobre as questões opináveis e em como lidar com a divergência de opiniões. Penso que esta reflexão ajudará muito a vocês. Se olharmos para uma discussão, veremos que ela pode ser ocasionada por qualquer motivo. Por gosto, gosto disso, gosto daquilo, por modo de ser, fala muito, fala pouco, mais carinhoso, menos carinhoso, por modo de fazer as coisas, fazer desse jeito, fazer daquele, etc. E por divergência de ponto de vista. Vamos focar neste último motivo e na relação de um casal. Primeiro, em quaisquer que sejam as divergências, um princípio básico da relação matrimonial é que o primeiro bem a ser procurado, onde todos os outros ficam em segundo lugar, é a unidade, a união entre os cônjuges. Em outras palavras, o princípio básico e fundamental da convivência matrimonial é este: tudo pela união. Segundo, nas divergências que ocorrem entre os cônjuges, algumas delas, em casos bem raros, diria 1%, estarão em jogo questões gravíssimas. O que fazer nestes casos? O normal será conversar calmamente sobre esta questão com o outro cônjuge para ver se há um acordo, se a outra parte consegue ver que aquilo é algo gravíssimo. Que se tenha, se possível, várias conversas sobre este assunto. Persistindo o impasse, procurar trocar ideia com alguém alheio, idôneo e imparcial para ver se ele também vê aquilo como algo gravíssimo ou se trata de uma impressão subjetiva. Sendo algo gravíssimo, de fato, justifica-se somente nestes casos ir contra o princípio fundamental, tudo pela união.
Não se pode ceder e o que precisamos fazer é ser firmes e rezar para que outro cônjuge enxergue esta gravidade. Terceiro, em outros casos, diria que 4% as questões não são gravíssimas, mas são graves. O que fazer nestes casos? Ter o mesmo procedimento inicial de quando as questões são gravíssimas, procurando também a opinião de uma pessoa alheia, idônea e imparcial. Depois, permanecendo em impasse, diferentemente das questões gravíssimas, apesar da questão ser grave, deve prevalecer, na maior parte das vezes, o princípio tudo pela união. Agindo assim, um dos dois terá que ceder. Mas, e se ocorrer o grave mal que previa quem cedeu? Deve-se pensar que, sendo apenas grave e não gravíssimo, será um mal tolerável em vista do bem da união. Por exemplo, um exemplo de situação grave é um filho que está correndo sério risco de repetir de ano e o casal diverge se deve mudar de colégio ou não. Suponhamos que a esposa quer que o filho mude de colégio. Em prol da união familiar, cede para o marido que quer que o filho continue no colégio. O filho acaba repetindo de ano. É algo sério, grave, mas não é o fim do mundo, e além de tudo, pode ser bom para o filho esta repetência. Quarto, no restante dos casos, diria 95%, as questões não têm tanta transcendência. Nestes casos, deve prevalecer, sem nenhuma dúvida, o princípio de tudo pela união, e se costuma dizer que a pessoa melhor, a pessoa mais generosa deve ceder. Não vale dizer que o outro cônjuge é melhor, é mais generoso. Nós é que temos que assumir ser o cônjuge mais generoso. Tendo em vista estas considerações, podemos dizer o seguinte: primeiro, não há conflito matrimonial se se sabe ceder em favor do outro. Como há poucas questões gravíssimas que aparecem na vida do casal, a atitude de ceder deve ser muitíssimo frequente. Isto é assim, pois a maior parte das questões são opináveis, pode-se tanto ir para um lado como para o outro. Segundo, ver se não há algum defeito que está nos impedindo de ceder. Egoísmo, buscar a satisfação do gosto, da vontade, orgulho, gera tirania, gera o braço de ferro, a má competição com o outro cônjuge, insegurança, gera, entre outros defeitos, o ciúme doentio, apego às coisas terrenas, perfeccionismo, querer que o outro cônjuge seja perfeito, esteja num nível muito alto de virtude, etc. Terceiro, o amor emperra quando ambos ou um dos dois param de ceder. Quarto, saber valorizar o pequeno esforço que o outro cônjuge faz para ceder, para melhorar. Que lição nós podemos tirar destas considerações? Que grande virtude é saber ceder. Lembro-me de um sacerdote que dizia que é melhor errar junto do que acertar sozinho. Pensemos nisso. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.